Hello, folks. How are you doing? Evening, morning, afternoon. How are you guys doing? Monday, segunda-feira, primeira aula da semana. Espero que vocês tenham passado um bom fim de semana. Bom, na aula ao vivo aqui, claro. Quem está assistindo a aula gravada, I don't know the day, yeah. Mas o importante é que vocês estão aqui assistindo. Bom, espero que vocês tenham assistido, como de costume, né? A maioria já pegou o ritmo das aulas. Assistir o vídeo original antes de vir para cá. Se você não assistiu, não tem problema, até porque eu vou tocar aqui agora, tá? Mas o ideal é que você assista antes, sempre, ok? Eu vou tocar do início ao fim. Você que está assistindo a aula gravada, às vezes o YouTube corta, tá? Quando eu toco o vídeo inteiro. Então, caso corte, você vai tocar sozinho aí, tá? O vídeo original, tá? Quem tá na aula ao vivo aqui vai assistir junto comigo. E como de costume, eu tenho pedido para colocar uma nota. Então, de 0 a 10, essa primeira ou segunda vez que vocês estão ouvindo, quanto vocês conseguiram entender, tá? E aí, no final da aula de hoje, a gente faz o trechinho. Então, esse 1 minuto mais ou menos que a gente vai trabalhar, você vai colocar uma nota também. Então, comecei entendendo, sei lá, 3, 4, eu vou terminar entendendo quanto. E let me know. Esses dados são importantes para mim, tá? Que daí eu consigo calibrar aí o quanto vocês estão entendendo, o tipo de material que eu escolho também, ok? Alright, here we go. Just before, só antes, tem um vocabulário. Aqui, deixa eu colocar uma tela vocabulário antes. Deixa eu mostrar o tema, né? Ó, Barack Obama's final speech as president. Então, o discurso, esse speech, tomar cuidado para não falar um I, que é um costume de brasileiro. Tem algumas coisas que o pessoal fala que reconhece brasileiro, né? Eu sempre repito nas aulas. O there is, there are, que a gente fala sempre o have, não sempre, né? É um pouquinho difícil de chegar a usar o there is, there are. No lugar do ter, haver, existir. E quando começa com ir, as palavras que iniciam com S, então, speak, speech, careful. Então, ó, começa no S, yeah? Detalhezinho, mas pra gente poder aperfeiçoar. Speech, speech. Dois Es é um I longo aqui, que é discurso, ok? Speech. Apóstrofo S aqui está indicando posse, né? Então, o discurso final do Barack Obama as president, como presidente, ok? This is gonna be the video. Before, antes de eu tocar o vídeo completo, vamos dar uma olhadinha no vocabulário? Já para você poder deixar os ouvidos atentos aí. Então, ó, vocabulary. Reboot. Deixa eu só dar uma. Pessoal que tá aqui no ao vivo quiser participar, fica à vontade, tá? Perguntar, escrever. Então, reboot, que é um restart, tá? Restart, que é reiniciar. Pode ser reiniciar, recomeçar. Reboot. O pessoal de tecnologia costuma conhecer mais esse vocabulário, yeah? Reboot. Shutdown, clássico. Vamos ver quem tá aqui. Pode só falar em voz alta, quem puder, que eu sei que tem gente fazendo outras coisas, tá? Mas talvez você resgatar da sua memória. Se eu tenho um T e um D próximos, pronúncia fica separada, junta, right? Porque o D e o T têm sons iguais. Letras diferentes, mas com som iguais. Yeah? Então eu falo shutdown. Não tem pausa aqui. Shutdown. Shutdown. Que é um desligar. Terminar, desligar. Ok? Um phrasal verb. Super usado. Shutdown. Posso usar para, sei lá, uma empresa que fechou, uma filial, a branch que fechou. Shutdown. O shut, assim como cut, não muda, né? Então, cut, cut, cut. Shut, shut, shut. Todas as conjugações são as mesmas. Weapon. Let's repeat. Weapon, que é de arma. Então, armas, no geral, fica weapon. Gun é arma também, mas arma específica, porque weapon, uma faca pode ser um weapon também. Se a gente tiver algum outro vocabulário para isso no português, me digam. Eu falo armas no geral, ok? Faca, arma vai ser weapon, alright? Unleash. Esse é o vocabulário. Eu aprendi essa palavra, sabe como?
andando com um cachorrinho na rua, lá dos States. Unleash, porque aqui, isso aqui é um prefixo, certo? Você já consegue reconhecer? O prefixo, ele deixa a palavra no oposto, né? Prefixo. Então, leash, aí depois, eu colocando o ano aqui, unleash. Então, aqui é o libertar, deixar solto. Então, por exemplo, lá tem umas plaquinhas, Don't unleash your dog in this area. Pra você não deixar o seu cachorro solto, né, naquela área. Então, unleash, pode ser livre, solto. Unleash. Alright? Take out. Take out. Em inglês, né? Isso aqui pode ser duas coisas, tá? Se você estiver num contexto de restaurante e alguém usa um take out, vai ser a ideia de pegar sua comida para comer em casa. Tem o to go, né? Também, to go, to take out. Então, isso pode ser um sentido. Tem um outro sentido dele também como phrasal verb, que também é terminar, tirar, finalizar, tá? Take out. Citizens. Aqui vem, ó. Citizens. Tô um pouquinho gripada, um pouquinho resfriada. Essa fase tá pegando bastante gente, né? Tomei tomando vitamina C, própolis, vamos ver se melhora. My nose is no good. I think you can notice, right? I'm breathing heavier. Citizens, ó, citizens. Aquele big, milk. Que mais? City, it, citizens. Como se quisesse pular da letra C para a letra T. Que é citizen, cidadão, citizen, cidadãos, citizens. E quem vai tirar lá o passaporte, né, tem a cidadania, que é o citizenship. Você coloca aqui assim, no final fica a cidadania, né? Então, citizen, cidadão aqui no plural. Alright? Esse é o vocabulário que eu separei de mais ou menos 1 minuto para a gente poder trabalhar. E aí, vou para a estrutura. Eu vou dar uma ênfase nessa estrutura aqui. Deixa eu só deixar tem no ao vivo chegando aqui. Alright. Past Perfect. Assim como a voz passiva que a gente viu na aula passada, o nome pode deixar um pouquinho com medo, né? Passado perfeito. Acho que os perfeitos, futuro perfeito, passado perfeito, acho que um receio. Parece, a gente fala dos monstros do inglês. A gente que dá aula, né? Os teachers conhecem como monstros do inglês, que quando a gente vai ensinar, o aluno já fica, né, ali já com uma barreira para aprender. Agora, eu vou pedir para você tirar tudo que você já conheceu, né? Tudo que você já ouviu na sua vida, mesmo que você já tenha ouvido antes, para poder simplificar. É importante simplificar, né? Porque não é difícil assim. Sabe no português? Vamos pensar no português primeiro, ó. Quando a gente fala assim, por exemplo, deixa eu pensar. Ó, eu adoro esse exemplo, foi o exemplo que eu aprendi, que caiu uma ficha. The coin dropped, literally. Era exatamente esse exemplo que eu ouvi. Então, imagina a cena, tem que imaginar, tá? Chegou no mercado, fez as compras, e aí você vai pro caixa. Aí quando você chega no caixa, você já passou, né? A moça passou as compras. Aí na hora de pagar, você bate a mão no seu bolso, vai olhar na sua bolsa, cadê a carteira? Já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo. E aí você tá sem o cartão. E na hora você lembra que você tinha esquecido a sua carteira lá no carro. Você tinha esquecido a carteira no seu carro. Então, você vai contar essa história para alguém, por exemplo, né? Então, você não imagina, quando eu cheguei no caixa, tudo no passado, a história tá tudo no passado, já aconteceu. Quando eu cheguei no caixa, eu percebi que eu tinha esquecido a minha carteira em casa, que eu tinha esquecido a minha carteira no carro. Esse tinha esquecido é o passado perfeito. Porque eu tô contando uma história que tá no passado, mas percebe, se eu não falar isso, não dá para entender que a ação aconteceu antes. Então, por isso que eles falam que é o passado do passado. Mas se você lembrar dessa situação do caixa, eu acredito que vai te ajudar muito, viu? Porque é basicamente isso, você está contando uma sequência de ações do passado, né? Uma vai ser passado simples, chegou no caixa, when I arrived in the cashier, I noticed I had forgotten my wallet at home. Faz sentido? E a estrutura é essa aqui, ó.
É o had, sempre, sempre, sem exceção, he, she, all, todas as pessoas, todos os pronomes. E a terceira coluna, assim como todos os perfeitos. Todos os perfeitos, a conjugação é a mesma, a terceira coluna. Alright? Então, eu tinha esquecido, tinha feito. Ah, eu já tinha conhecido ela antes. Antes de quando? Daquela situação que aconteceu ali. Eu já tinha te dito, já tinha te falado que tinha que ser até mãe, né? Era até sexta-feira, chefe. Já tinha te dito isso, já tinha te falado antes. Tá? Então, esse tinha falado, tinha feito, tinha qualquer coisa, vai ser o passado perfeito, had, sempre, terceira coluna. Simples ou difícil? Depois ficou com dúvida, me manda, tá? E se ficou claro aqui, pessoal, que no chat quiser escrever alguma frase para treinar, quem puder, claro. Alright? Mas anota uma frase, vou até colocar esse exemplo aqui, ó, que foi o que eu aprendi, para poder te ajudar. Então, por exemplo, when I arrived at the cashier, no caixa, quando eu cheguei no caixa, I noticed, eu percebi o quê? O que que aconteceu antes de você chegar no caixa? I had forgotten my wallet at home. Ok? Foi esse exemplo que eu memorizei para a vida real. E daí, quando você vai fazer exercício, quando você vai tentar montar a frase, eu lembrava desse. E aí me ajudava a montar. E aí me ajudava a entender quando. E aí fica mais fácil. Mas é claro, repetição sempre, não tem outro caminho. Ok? Cool? E aí ele usa aqui, no comecinho do speech ali do Obama, ele fala umas 4 frases usando isso aqui. Porque ele tá falando de coisas que ele prometeu. Que ele prometeu, não, o que que ele fala? Ele tá falando de coisas que. Ah, tipo assim, se eu tivesse dito, é exatamente isso que ele fala. Se eu tivesse falado pra vocês que todos esses. Tudo que aconteceu aqui, ó, todas as conquistas que a gente teve, se eu tivesse falado antes delas acontecerem. Vocês achariam que, né, que eu tô sonhando muito alto, a gente tá sonhando muito alto. Vamos ouvir juntos? Vou tocar inteiro, tá? Vou tocar inteiro. E aí, hoje talvez a gente faça um pouquinho menos de 1 minuto, mas amanhã a gente dá sequência, ok? Sem os subtitles, vamos forçar esse ouvido aí. Daqui a pouco a gente volta e faz frase por frase. Here we go. Hello, Chicago! It's good to be home! If I had told you 8 years ago that America would reverse the Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, if I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11, if I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens, if I had told you all that, you might have said our sights were set a little too high. But that's what we did. O Black Friday é organizado de jeito. Hey! Hang on, hang on. 1 second. 3 seconds to be precise. Here. I can't do that. After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well intended, was never realistic. Race remains a potent and often divisive force in our society. If you're tired of arguing with strangers on the internet, try talking with one of them in real life. If you're disappointed by your elected officials, grab a clipboard, get some signatures, and run for office yourself. Show up. Dive in.
Stay at it. Sometimes you'll win. Sometimes you'll lose. Michelle LaVaughn Robinson, girl of the South Side. Made the White House a place that belongs to everybody. And the new generation sets its sights higher because it has you as a role model. Malia and Sasha, of all that I have done in my life, I am most proud to be your dad. For too many of us, it's become safer to retreat into our own bubbles, whether in our neighborhoods or on college campuses or places of worship, or especially our social media feeds. Surrounded by people who look like us and share the same political outlook and never challenge our assumptions. And increasingly, we become so secure in our bubbles that we start accepting only information, whether it's true or not, that fits our opinions, instead of basing our opinions on the evidence that is out there. I'm asking you to hold fast to that faith written into our founding documents, that idea whispered by slaves and abolitionists, that spirit sung by immigrants and homesteaders and those who marched for justice, that creed reaffirmed by those who planted flags from foreign battlefields to the surface of the moon, a creed at the core of every American whose story is not yet written. Yes, we can. Yes, we did. Yes, we can. Thank you. God bless you. All right. Let me see. Ok, I've got... Eu já tive minha primeira nota do entendimento aqui do vídeo. Quem tiver no ao vivo puder mandar, sempre importante. Para mim, de novo, para poder calibrar os conteúdos e para você tornar concreto. Aquela história, ser humano é difícil de visualizar, né? De ver o próprio progresso. A gente olha para a grama do vizinho, mas não olha para a nossa, né? Então é importante você ver se ponto A, ponto B. Lá comecei assim, terminei assado. Ok? Alright. Bom, vamos então nesse primeiro minuto aqui. Talvez vamos ver quanto a gente consegue hoje. Deixa eu começar aqui. Eu ia dizer que tem um aluno do básico que está tendo bastante contato com nativo e está fazendo esse curso aqui também. Ele comentou que ele só entendeu que está falando internet. Você já consegue reconhecer internet? Internet, que é internet por conta desses vídeos que a gente faz aqui, porque senão ele não conseguiria entender. Yeah, internet. A detail, yeah? Simple detail. Subtitles on, let's see. Hello, Chicago! Já começamos com uma falha de... O que ele fala aqui? Chicago, right? Chicago. Let's listen again. Hello, Chicago! O áudio não tá tão bom, né? Acabou não reconhecendo ali. Então, oi, Chicago, yeah? Hello, Chicago. It's good to be home! Nada demais, né? Imagina, it's good to be home. It's good to be home. É bom estar em casa. It's good to be home. If I had told you 8 years ago... Ah lá, reconhece? Se eu tivesse dito, se eu tivesse falado para vocês, 8 years ago, ele junta? Não. If I had told you 8 years ago... E olha só, eu acho que ele nem fala had, né? Vamos ouvir de novo? Cadê? Vou colocar mais devagar. Let's listen. If I had told you... If I told you, if I told you. Quem tá aqui consegue reconhecer esse Dzinho aqui? Porque a abreviação lá do passado perfeito, ó. Deixa eu escrever aqui. Não, deixa eu escrever. Cadê meu lápis? Aqui, ó. Dá uma olhadinha. A abreviação é essa aqui, ó. If I told you. E você vê, é um discurso, algo formal.
Mas ainda assim é abreviado, sempre é abreviado, tá? Dificilmente alguém vai falar, a não ser que seja um aluno, né, um falante, Ih, esqueci como é que é o termo agora. Mas alguém que fala inglês como segunda língua, like ESL student, era isso que eu queria lembrar, ESL student, tá? Então se acostume com abreviações, que vai ficar mais fácil, porque quando você ouve, você vê que o head não tá ali, mas você consegue reconhecer que né, um subir de língua aqui no, quando ele fala if I told you, if I told you, ok? E não desista, tá? Com o tempo você vai começar a reconhecer. Tem que ter paciência aí, ok? Vai, cantinha. 8 years. If I told you 8 years ago Então, se eu tivesse falado para vocês 8 anos atrás, that America would reverse a Great Recession, ele junta That America, America would reverse a great that America would reverse a great The America, ele só corta o T aqui, né? Então, The America, ou poderia ser That America, que a América would reverse, reverteria. Então, remember, would. Então, would é iria, reverse, reverter, reverteria, would reverse. Aqui também poderia estar abreviado com D, né? Um apóstrofo depois da América, apóstrofo D. Mas também não vamos ser tão informais assim, né? Nesse discurso. Yeah? Então, se eu tivesse falado para vocês que há 8 anos atrás, que a América reverteria recession, uma grande recessão, a grande recessão, reverse a Great Recession, reboot our auto industry, remember reboot? Reiniciar, aqui bem ao pé da letra, né? A nossa indústria automotiva, então, industry, auto, industry. Ele fala auto, let's listen. reverse a Great Recession, reboot our auto industry, Auto, aquela história do T, né? Você vê como, acho que todos os vídeos que a gente viu até hoje, eles usam esse Tzinho no lugar do R. Ao contrário, esse R no lugar do T, na pronúncia. Auto industry, auto industry. and unleash the longest stretch of job creation in our history. Reconheceu esse vocabulário? Então, reiniciar nossa indústria automotiva, unleash, break free, libertar, desamarrar, desatar, the longest stretch of job creation. Aqui, esse longest stretch está como o maior período, tá? Longest stretch vai ser como o maior período. Stretch, ao pé da letra, tem algumas traduções, né? Pode ser alongar, por exemplo, pode ser estender. Agora, long stretch, longo período. Aqui com EST no final, eu reconheço que é um superlativo. Às vezes o nome mais te afasta, né? Mas é aquele que você compara uma coisa com todas as outras. O mais longo, o melhor, o mais caro, a mais bonita. Não comparo uma com outra, estou comparando um com todas as outras. Eu sei disso pelo STK no final ali da palavra, né? Do adjetivo, da qualidade. Então, o período mais longo de criação de empregos. Lembra? Qualidade primeiro, né? The job creation. Ok? Então, se eu tivesse dito há 8 anos atrás que a gente reiniciaria a indústria automotiva, libertaria unleash the longest, destravaria, melhor aqui, destravaria o período mais longo de criação de empregos Our history. in our history. Esse ó aqui é polêmica, né? Tem muita gente que pronuncia our, e ok também, tá? Agora, no inglês falado rápido, eu quase sempre ouço assim, or, como or, né, também de ou. Deixa eu só voltar aqui. Os stories. Então, ó, também, ó, story, história. History, história documentada, história de um país. Yeah? History. Esse H tem som de R, yeah? History. Então, é a criação de empregos da nossa história. If I had told you that we would open up a new chapter with the Ah lá. De novo.
E aqui, o pessoal que tá um pouquinho mais pra frente deve ter percebido que é condicional também, né? Além do passado perfeito, ele tá fazendo condicionais. Se você não chegou lá ainda, não se assusta, tá? Fica lá com o passado perfeito por enquanto, tá ótimo. Ok, mas daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, I have to... Isso aqui a legenda também, ó, não é have. E eu sei que não é have, porque o have tem um outro significado, lembra? Será que você lembra, você que tá aqui? Presente perfeito para coisas que começaram e continuam acontecendo, alguma coisa que aconteceu e tem e reflete alguma coisa, tem alguma conexão no presente, experiência de vida. E aqui tá seguindo a mesma lógica, ó. Se eu tivesse te dito, mesma lógica lá do passado. Perfeito, que a gente viu. Então, como o áudio não tá tão bom, a legenda acaba não captando tão bem, tá? Mas a gente sabe que é had told aqui, mesma lógica anterior. I told you. E é por isso que é mesmo, ó, a pessoa não gosta de usar a gramática, né? A gramática não serve, não precisa. Isso ajuda no meu ouvido, porque eu consigo reconhecer que não é have por conta disso. Ter falado tão rápido, é tão cortadinho, que poderia passar. Mas se eu conheço a gramática, já me ajuda com o entendimento, né? No listening, que eu consigo reconhecer, yeah? If I had told you Vai lá. If I had told you, se tivesse te dito. that we would open up a new chapter with the Cuban Would, de novo. Open. Abrir, então, fica... Abriria. Então, se eu tivesse dito a vocês, eu sei que o you é plural porque tem várias pessoas, né? Se eu tivesse falado para vocês que nós abriríamos a new chapter, novo capítulo, com quem? we would open up a new chapter with the Cuban people. With the Cuban people. Então, com as pessoas cubanas. Shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot. Nuclear weapons program. Shut down Iran's nuclear weapons program. Lembra o que é shutdown? Shut down Iran. Shutdown, fechar, terminar, encerrar. Então, fechar o quê? Iran's nuclear weapons program. Aqui eu preciso, ó, posse. Vou começar são as qualidades aqui, ó, para o program. Que poderia ser qualquer program, poderia ser beautiful program, difficult program. Então, eu vejo que as qualidades estão aqui, então quando você vai traduzir para o português, vem de trás para frente. Então, fechamos, encerramos o programa de armas nuclear do Irã. Let's listen again. With the Cuban people. Shut down Iran's nuclear weapons program without. Yeah? Então, encerrar o programa de armas do Irã, nuclear do Irã, Firing a shot. without firing a shot. Então, sem disparar um tiro. O fire pode ser fogo, como verbo. Calma, que você vai ser. Eu sempre falo, o contexto sempre ajuda, yeah? Fire também é fogo, substantivo, e é também mandar embora, despedir, fire. Yes. Mas quando eu tô falando de arma aqui, e tem um shot ali no final, eu sei que é o disparar. Eu tenho um contexto de disparar. Quando está no seu trabalho, sei lá, o chefe, my boss fired my colleague. Eu vou associar, obviamente, com mandar embora. Ok? Então, o contexto vai sempre ajudar. Então, terminamos, né, encerramos o programa sem disparar um tiro, without firing a shot. Take out the mastermind of 9/11. Take out. Então, aqui, nesse contexto que ele segue, eu sei que o take out é o terminar, acabar, eliminar. O mastermind a gente usa muito aqui, né, para curso. Mastermind pode ser gênio, genial. É quem cria, né? É a mente, é o cérebro. Acho que talvez essa seja a tradução. É o mentor, é o cérebro de alguma coisa. Yeah? Mastermind. Então, eliminar o cérebro, né, o mentor do 9/11, né, do 11 de setembro. If I had told you that we would win marriage. De novo, e a legenda também está errada, já sabemos que está. Ele está seguindo a mesma lógica, né, de contar os feitos que ele fez.
mas falando como se tivesse dito antes, né, terem acontecido. If I had told you that we would win marriage equality, Mesma coisa, se eu tivesse dito a vocês, se eu tivesse falado para vocês, o would de novo, que nós, então, would win vai ficar ganharíamos, que nós ganharíamos marriage equality. Ele fala equality, deve falar, né? Vamos ver. if I had told you that we would win marriage equality, Então, esse, ó, equality, o Tzinho com som de R de novo, como de costume. Nós ganharíamos igualdade de casamento, ou seja, casamento homoafetivo, né? Marriage equality. E aqui o secure pode ser segurança, mas aqui tá como verbo, vamos ouvir. and secure the right to health insurance. E garantir, né? E dar segurança, and secure the right to health insurance. Esse é um vocabulário importante também, ó. Health insurance. A palavra insurance é seguro. Então, seguro de que você vai viajar, por exemplo, eu quero fazer um seguro do carro, por exemplo, né? Fazer um seguro de vida. Então, seguro de vida, life insurance. Seguro do carro, car insurance. Aqui, quando é health insurance, só que a gente traduz como convênio, yeah? Convênio médico. Right? Health insurance. Pronúncia, ó. Insurance. Insurance. Então, e assegurar e garantir o direito, the right to health insurance. Right pode ser direita, right pode ser certo, mas pelo contexto eu entendo que é direito. Yeah? E é assegurar o direito ao convênio de saúde, ao convênio médico. For another 20 million of our fellow citizens. Aí veio os 300 que a gente viu agora há pouquinho. Então, garantir, né, lá o convênio de saúde para outros 20 milhões. Aí esse fellow, ele é como se fosse um dear para os nossos queridos cidadãos. Você pode chamar, he's my fellow. Ele é meu camarada, caro, tá? Fellow. Então, of our fellow citizens. Então, para os nossos caros cidadãos. Of our fellow citizens. De maneira respeitosa, né, de falar. Você poderia usar isso sobre os seus funcionários, as pessoas que trabalham contigo, por exemplo. Ok. And until here. E até aqui. Guys, já deu o nosso horário, a hora voou. Agora que eu vi que já deu meia horinha. Eu vou tocar esse último minuto para a gente poder encerrar e me conta aqui no comentário, tá? O quanto você conseguiu entender agora desse trecho que a gente estudou juntos agora, this moment. Deal? Here we go. Just listen. Hello, Chicago. It's good to be home. If I had told you 8 years ago that America would reverse a Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, if I had told you that we would open up a new chapter with the Cuban people, shut down Iran's nuclear weapons program without firing a shot, take out the mastermind of 9/11, if I had told you that we would win marriage equality and secure the right to health insurance for another 20 million of our fellow citizens. Batemos a meta. 1 minuto, yeah? Quem puder colocar aqui no comentário esse trechinho agora de 0 a 10, quando conseguiu entender? Só esse trechinho, só esse último minuto. E bom, foi segunda-feira, aqui na aula gravada, na aula ao vivo aí, 6.5, ó. O Alec de 3.5 para 6.5. Já é um progresso. Very good. For antes e 8 depois, a Bruna. É isso, é aqui que a gente tem que se agarrar, tá no D para, no A e B. A cada pedacinho que a gente faz e ao longo do tempo fica cada vez melhor. E é perfeito, já tivemos um ótimo progresso até agora. Amanhã a gente continua. Amanhã continua, segunda aula da semana. Come back, ok? Thank you for today. See you